não dá para descartar isso hoje. O Flamengo assusta. Eu tenho visto muita gente falar assim, né, e aí eu tô falando, é cara no Sul, é cara em Minas, é cara em São Paulo, olhando esse Flamengo, fala assim, cara, não é nem o time a ser batido. Cara, o que você pode fazer, quem vai enfrentar o Flamengo hoje aqui não é o Manchester City, não é o Liverpool, aqui no nosso universo, quem vai enfrentar o Flamengo com esse poderio, com esse potencial, um time que... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o Fluminense por 2-0. Foi um atropelo, né, vamos dizer assim. Foi um atropelo, definitivamente. Abre uma vantagem, agora já pensa no jogo da volta e é aquilo, né? Dificilmente o Flamengo perde essa vaga para o Fluminense. O Fluminense vai ter que fazer 3 gols no Flamengo e não levar nenhum, que é uma situação meio, não vou dizer impossível, mas inviável ter isso não acontecer, né? O Flamengo não fazer gol. Outro ponto aqui também que aconteceu no debate é que eles estão começando a falar que o Flamengo está começando a assustar os rivais, não só do Rio de Janeiro, mas de outras capitais do Brasil, né? Tá dizendo, abre aspas, alguns times fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo já estão começando a ficar com medo desse Flamengo, né? O time encaixou e vai ser difícil parar esse Flamengo aí, né? Então começamos a perceber que o Flamengo já tá assustando outros rivais fora do eixo Rio-São Paulo, que isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. O Flamengo botando medo e olha que nem começou o Brasileiro, né? Sabemos que o Flamengo mantendo essa pegada aí, o Flamengo é favorito a tudo. Vai ganhar? Não sabemos, mas o Flamengo jogando esse futebol, dificilmente o Flamengo vai perder alguns jogos nessa temporada, né? Então vamos embora com mais um debate aí. Tamo junto e é nóis. Deixa o seu like e se inscreve no canal também, né? Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vambora. O Tite acertou o time dele, eu falei aqui também por essa questão do meio campo, mas pra mim a opção pelo Renato Augusto com o Ganso pra substituir o André contribuiu pra isso, sabe? Então assim, o Fluminense teve muita dificuldade. Eu lembro, alguém comparou, claro, né, o pessoal vai agora exagerar, o jogo com o City. A dificuldade desse jogo que o Fluminense teve pra sair jogando, pra fazer o dinizismo, foi aquilo, né? Foi isso. Zupac falou. Parecia um pouco guardadas as devidas proporções. É assim, né? a dificuldade, assim. Teve jogos em que quem joga contra o time do Diniz, normalmente vai lá, marca em cima lá pra dificultar a saída, aquele jogo dele tradicional e tal. Alguns conseguem, outros não. O Flamengo fez isso muito bem. O Kleber Xavier, na coletiva, ele falou que o Flamengo tá muito bem defendendo nos 3 blocos, nos 3 níveis, né? Mais à frente, uma defesa mais no bloco médio e bloco baixo, que em todas essas partes, essas 3 opções, o Flamengo está indo muito bem. E, de fato, os números são impressionantes. O Flamengo, a tendência, eu falei aqui, já era favorito, agora ainda mais. Se ele vai para uma final hoje com o Vasco que está ainda rateando, com problemas, com limitações e tal, ou contra o Nova Iguaçu, que é uma sensação, é claro que o Flamengo é muito favorito. Mas ele pode ser um campeão invicto com a melhor defesa da história do Rio de Janeiro, entendeu? Então, não dá para descartar isso hoje. O Flamengo assusta. Eu tenho visto muita gente falar assim, né, e aí eu tô falando, é cara no Sul, é cara em Minas, é cara em São Paulo, olhando esse Flamengo, fala assim, cara, não é nem o time a ser batido. Cara, o que você pode fazer, quem vai enfrentar o Flamengo hoje aqui não é o Manchester City, não é o Liverpool, aqui no nosso universo, quem vai enfrentar o Flamengo com esse poderio, com esse potencial, um time que do meio pra frente pode te destruir a qualquer momento e que do meio pra trás é quase que invulnerável, né? Realmente o Flamengo chegou num patamar ali, brincando com o Bruno Henrique, que os outros vão ter que rebolar pra fazer alguma coisa difícil. O Fluminense acho que já não tem mais condição. Volta o André e tal, mas tem que fazer 3-0 no time do Flamengo que hoje. Não tomou gol de ninguém. É duro. Quase que inviável. Olha a final do ano passado. É que eu acho que era um outro contexto. Sim. Era uma outra situação, era o Flamengo do Vitor Pereira. E o Fluminense estava jogando mais naquela época. O Fluminense estava jogando mais também, né, Pedrão? 2 minutinhos aí pra você, pra gente ir pro break. Eu acho muito diferente. Ali era um Fluminense em ascensão e um Flamengo rateando. Hoje é exatamente o oposto. E acho que muito do trabalho... Claro que a gente não precisa chover no molhado, da qualidade de La Cruz, do Arrascaeta, do Pedro, mas muito com bola. Eu acho que o Flamengo do Tite é muito feliz e o Kleber ele vai bem quando ele fala das 3 linhas, porque a premissa de você subir a marcação é subir todo mundo junto. Não adianta subir e ter um espaço no meio porque as linhas estão distantes. E sábado, para mim, foi muito isso. Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo encaixam. Aí você vinha logo
atrás, que é o jogo sem bola, que pouco a gente olha do De La Cruz com o Arrascaeta. O De La Cruz e o Arrascaeta encaixavam no Ganso Arrascaeta e no jogou, Renato. E sempre um homem sobrando, porque caso tentasse essa inversão, a bola não invertia, porque já tinha um homem chegando, se antecipando. Então, o tal do espaço que não aproveitou não tem a ver só com a ausência do André, não tem a ver só com ser um campo mais lento ali de Ganso e Renato, tem a ver com o encaixe do Flamengo. E quando você consegue ver esse time jogando, retomando rápido, aí o que ele vai causar? A bagunça defensiva do adversário, quando ele tem a bola, ele tem qualidade. Aí o De La Cruz para o Arrascaeta cruzando para o Pedro, aí o De La Cruz participando, o De La Cruz roubando bola nos acréscimos dentro da área. Ficou aquele debate, se foi falta, se não foi, se foi pênalti do Martinelli. Então acho que tem muito do encaixe do Flamengo, que se não é brilhante de fazer 4, 5 gols, ou aquele jogo vistoso com a bola do Jesus, a gente comentava isso sábado. Não é que o Flamengo começa o jogo com a bola no pé e vai rodando até achar o espaço. O adversário pode até tentar ter a bola. Ele rouba para ter a bola e atacar rápido. Então esse é o jogo do Flamengo hoje, é um time que perde, pressiona, né, que a gente chama, tira a bola muito rápido do adversário e dali já encaixa um passo com qualidade. É a qualidade de você ter um De La Cruz, que muitas vezes a gente não vai ver necessariamente ele dando um passe para servir um Gabriel do Facão, um Pedro dentro da área, mas ele vai acelerar esse passe para o Arrascaeta, para um Luiz Araújo, ou para um Cebolinha, ou para um Pulgar, porque o Pulgar também acha esse passe. Agora o encaixe para mim do Flamengo sem bola é a melhor notícia do jogo do fim de semana. Bom, jogo sábado à noite. Eu vou insistir com você, Bubu, porque realmente quem estava esperando o show, quem estava esperando a massa do Flamengo o tempo todo, estava sendo cobrado, já tinha que estar em outro nível, já tinha que estar em outro patamar, esse futebol do Flamengo com o Tite. Tá satisfeito agora, né, Bubu? Ou não? Não, eu já estava satisfeito antes do Fla-Flu com o time reserva ou alternativa do Flu. Lembra o jogo em Brasília, que o Flamengo jogou muito bem, 4-0? Falei, foi a primeira grande atuação. Sim. E, claro, o Tite tem muitos méritos, mas é o seguinte, a saída do Gerson arrumou esse time. Esse meio-campo gringo. Ah, foi só isso? O acaso, o acaso vai me defender. O Dorival lucrou muito. É difícil falar isso. O Dorival lucrou com a lesão do Bruno Henrique, mas aquilo acabou forçando ou levando ele a, de uma forma mais simples, mais lógica, mais sensata, botar Gabigol e Pedro juntos. Então, ele não tem mérito, ele tem mérito, mas assim, acabou acontecendo. Ninguém queria. O Tite adora o Gerson. Ele não queria a lesão do Gerson. Só que às vezes acontece isso. O Mário Sérgio já falou, né? Às vezes Deus escala. E eu acrescentei. Às vezes Deus escala e às vezes o diabo escala, né? Então a saída do Gerson fez esse meio campo gringo, que vai ser desfeito no Flamengo na Copa América, né? Os caras vão sair. Mas Pulgar, De La Cruz, que tá confirmando em campo que é a grande contratação desse ano no futebol brasileiro. Então, o Tite, que já tem o tempo de trabalho e tal, mas ele ganhou peças, uma, sobretudo, que tá fazendo muita diferença. O Vinha, até agora, poucos minutos, o Léo Ortiz nem jogou. Mas, assim, esse meio-campo do Flamengo, ele dita o ritmo. Ele ajuda a amassar e engolir o adversário. O Nova Iguaçu deu 26 finalizações no Vasco, o Flamengo deu 23 finalizações no Fluminense. Então, assim, foi passeio, foi amasso. O placar é quase que irreversível, porque o Flamengo tem a vantagem do empate. No final do ano passado, no Carioca, o Fluminense conseguiu uma virada épica ali e tal. Mas era outro. Só que não era esse outro cenário, né? Toma gol. Esse time do Flamengo chegou a 10 partidas seguidas sem tomar gol, igualou um time do Flamengo dos anos 70, em número de partidas. Esse time do Flamengo principal não tomou gol. Você pode falar assim, mas é porque é o nível do estadual. Exato. O Flamengo fez 4 clássicos. Então, assim, já não dá pra dizer assim. E dessa vez foi contra um Fluminense. Tinha desfalque, não tinha o André, mas era o Fluminense decisivo, força máxima possível, entendeu? E o Diniz foi muito mal. Muito bem, esse homem tá fazendo a diferença, porque assim, tem o que falar desse Flamengo no jogo contra o Fluminense, ou Vene Casagrande? Tenho que falar, muito negativo? O que falar. Negativo não, mas isso. Só de maneira positiva. Coisa positiva, né? Um ponto negativo, já que você me perguntou de algo negativo, não pode perder a quantidade de gols que perdeu. A verdade é essa, porque criou muitas oportunidades, era a chance do Flamengo golear o Fluminense, matar de vez a semifinal do Campeonato Carioca e fazer uma goleada histórica no clássico Fla-Flu, que na minha opinião é o principal clássico nos últimos anos do futebol carioca. Dito isso, vamos para os pontos positivos. Foi um jogo impecável do Flamengo, tanto na parte defensiva quanto no meio de campo, tanto no ataque. Se a gente for reparar, a marcação do Flamengo começando desde lá do começo do ataque. Os jogadores ofensivos marcando muito. Mas isso por quê, Fernandinha? Porque a preparação física do Flamengo está se destacando. A gente pode ver um Arrascaeta totalmente diferente no ponto de vista físico. Ele ficando até os minutos finais de jogo, dando carrinho, ajudando a marcação, inclusive dando um passe absurdo para o Pedro fazer um gol de cabeça. Então foi uma partida muito boa do Flamengo. Acho que é uma partida que deve servir de exemplo
para a temporada. A gente pode ver o Rossi não fazendo nenhuma defesa. O Fluminense não conseguiu finalizar a gol do Rossi. Finalizou, mas no gol não acertou nenhuma bola. Então, assim, se o Fluminense jogou mal, foi graças à estratégia do Flamengo, graças à estratégia da comissão técnica do Tite. Então, tem que elogiar o trabalho que o Tite vem fazendo. E eu quero falar novamente, elogiar novamente, eu não me canso de elogiar o que o De La Cruz vem fazendo desde quando ele chegou ao Flamengo. Parece que é um jogador que está há anos no clube. E, novamente, mesmo não fazendo gol, mesmo não dando assistência, na minha opinião, foi o melhor em campo. Ele dominou o meio de campo, claro. O que ajudou? A escolha do Diniz, que eu acho que o Pedrosa vai mencionar isso aqui. A escolha do Diniz não foi ideal, facilitou muito a vida do meio de campo do Flamengo, facilitou o De La Cruz, que comandou o meio de campo. Então o Flamengo fez uma partida impecável. Eu, na minha opinião, para mim, esse time está pronto. Talvez o Luiz Araújo seja o único jogador que não tenha titularidade absoluta ali, esteja brigando por posição, mas de resto, eu acho que esse é o time do Flamengo. Então, parabéns ao trabalho do Tite até o momento com a camisa do Flamengo, que, repito, falei no começo do programa, mas para quem não viu, o Flamengo está há 10 jogos seguidos sem tomar gol. Isso é um absurdo. E outra, sendo um clube, um time sem maldade. Se a gente for reparar, não são muitas faltas, não são muitos cartões que o Flamengo leva. Então, assim, é uma disciplina tática. Disciplina tática absurda em todos os quesitos. O Flamengo muito bem. Eu brinco aqui, se vai ser campeão ou não, a gente não sabe. A verdade é o seguinte, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, para mim, o Flamengo é o grande favorito, porque eu não vejo o Flamengo tomando gol. Eu não vejo o Flamengo perdendo jogos. E o tal equilíbrio que o Tite tanto buscava, enfim, ele encontrou. Ô Pedrosa e o pessoal de casa, essa questão de 3 gols é porque o Flamengo também, assim como no Nova Iguaçu, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então o Fluminense precisa vencer essa próxima partida. Agora, Pedrosa... Por 3 gols de diferença. Por 3 gols, é. Ô Pedrosa, vamos lá. Diga para mim uma coisa. Sim. O que está acontecendo com o Fluminense nos últimos jogos? O que a sensação que eu tenho, e eu não cobrei isso antes da Recopa, é que o foco era a Recopa. E eles conquistaram o objetivo deles. Você acha que deu uma aliviada agora, vamos para uma próxima batalha que não é o Carioca? Ou, obviamente, um time do calibre do Fluminense não pensa desse jeito? Para mim, o Fluminense tem 2 aspectos que me chamam muita atenção. Primeiro é a postura, e é uma coisa que o Fernando Diniz falou na coletiva. É um absurdo um time como o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estar a 12 clássicos sem saber o que é vencer. E isso tem muito a ver com como a equipe entra nesses tipos de jogos. Eu vejo um time muito anêmico mesmo. E muitas vezes você olha no primeiro tempo, o Flamengo obviamente tem todos os méritos que o Vene destacou aqui, mas é um Fluminense que estava com medo do Flamengo. Um Fluminense que não conseguia sair da sua intermediária. E aí, obviamente, também eu vou citar aqui as escolhas do Diniz. Não tem como ele escalar, e eu digo isso, gente, de uma forma muito branda, porque eu entendo, o Diniz já calou a boca de muita gente, não tem como colocar fulano com ciclano, aí ele vai lá, coloca fulano com ciclano e dá certo. Sim. Agora, quando você perde o André, só tem o Martinelli de primeiro volante, e você coloca Ganso e Renato Augusto no campo, aí, meu amigo... Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, que tem Pulgar, que jogou muito, De La Cruz, que jogou muito também, 2 jogadores extremamente intensos, e um Arrascaeta, que domina as ações, aí você está pedindo para você perder o controle do meio campo e ser amassado. Porque volta o Luiz Araújo, volta o Everton Cebolinha, o Pedro fez uma partida maravilhosa e até discordo do Vene, não que o De La Cruz não tenha jogado muito, mas para mim o melhor do jogo foi o Pedro. É porque ele perdeu muitos gols, por isso. Mas ele é um absurdo, ele perde gol e ele faz gol, e ele incomoda, ele vai dentro. Até no próprio balanço da marcação o Pedro conseguiu incomodar o Fluminense e o Fluminense não conseguia sair do seu campo de defesa. Muito pelo contrário, era o Flamengo amassando e o Fluminense perdido, nervoso. Por quê? Porque seu principal jogador de saída de bola não estava em campo. Então, se você olha para frente também, o Cano, que é um grande atacante, vive uma fase muito ruim em 2024. Eu não vi um jogo bom do Cano em 2024. A verdade é essa. Então você não consegue segurar a bola no ataque, o Fluminense sem pegada no meio campo, aí vai para o segundo tempo e o Diniz não coloca o John Kennedy. Ele opta por colocar o Lima, que até entrou um pouco melhor. O Fluminense dá uma leve melhorada ali no segundo tempo, aí o Thiago Santos é expulso e a partida vai por água abaixo. Só que me espanta muito ele preferir colocar o Lelê antes de colocar o John Kennedy. Não que o Lelê não mereça, mas o John Kennedy é muito mais jogador do que o Lelê. E eu não entendo essa teimosia do Diniz. Não dá, gente, está muito claro. Renato Augusto e Ganso, gênios, craques, mas para jogar em meio campo intenso, principalmente sem o André, não tem a mínima condição disso acontecer. Será que essa fase do Fluminense é muito pela fase do André também? Enquanto isso, o Pedro está arrebentando. No vídeo dos bastidores divulgados pelo Flamengo, o Tite e o Pedro pedem calma para o elenco. Cadê? Mas deixar bem claro que não tem nada a ganho, né? Ano passado a gente abriu 2-0 também, serve de lição pra gente. Comemorar hoje, amanhã é folga, mas segunda já virar a chave
Sabemos que fizemos um grande jogo e continuar com esse mesmo foco, mesma concentração. Foi lindo hoje, foi bonito. O espírito que a gente entrou em campo foi o que determinou o resultado. Eu não sei o que vai ser a missão, mas eu tenho uma certeza que nós vamos botar a nossa cara, o nosso jeito, a nossa forma de jogar. O Vene Casagrande, Fluminense que tem sido uma pedra no sapato nesses clássicos regionais para o Flamengo, eu digo em levantar taças nos últimos anos, e aí chega o Tite e resolve. Mas já tá ganho mesmo? Aquele Vene personagem do início do programa, já ganhou, já gravou. Mas o Vene Casagrande, aquele educadinho, o Vene Luiz sai de fofinho. cena, o Vene Casagrande, jornalista, vai entrar em cena. Claro que assim, eu considero o Flamengo favorito para ganhar o Campeonato Carioca. Não pelo elenco que tem, mas pelo desempenho do Flamengo. Mas eu acho que sim, o Flamengo é o grande favorito para esse duelo. Eu, de fato, não vejo. Assim, se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu não vejo o Flamengo levando 3 gols e não fazendo nenhum. E aí, chega na final, vai pegar tanto o Nova Iguaçu ou o Vasco. Eu também não vejo o Flamengo perdendo para esses dois adversários em 2 jogos e tendo a vantagem do empate nos 2 duelos. Então, por isso que eu acho que o Flamengo, sim, tem tudo para ser campeão carioca. Olha, nos últimos anos, o que eu acho que tem um time que, mesmo tecnicamente estando atrás nos últimos anos do Flamengo, mas que vira uma potência nervosa, esse time é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama passando pelo Nova Iguaçu, porque o Vasco precisa passar do Nova Iguaçu, e a gente já falou isso várias vezes. Vai ser um clássico bem legal, hein, Vene Casagrande? Claro. Põe lá na tela, quais serão os finalistas do Campeonato Carioca? Flamengo, 51% a galera tá votando no Flamengo. Fluminense com 7%, Vasco com 26% e tem um povo acreditando no Nova Iguaçu, o povo acreditando mais no Nova Iguaçu do que no Fluminense. Ô, Pedrosa, pra você o Flamengo já tá na final? Acho muito difícil, Fernanda, principalmente por causa da vantagem do empate. Tirar 2 gols de diferença, empatar, por exemplo, fazer um 2-0, fazer um 3-1, seria até possível. Agora, você conseguir fazer 3 gols e não tomar gol, porque não é só fazer 3 gols. Você não pode tomar gol. E você está falando de um time que tem Pedro, que tem Arrascaeta, provavelmente pode ter a volta do Gabigol na próxima partida. Isso é um time absurdo. Como elenco, o Flamengo é animal. Então, assim, eu duvido muito que o Fluminense consiga, da forma que joga, não tomar gol do Flamengo. Mais do que fazer. Eu acho muito difícil o Fluminense não tomar gol do Flamengo. Vocês concordam com a expulsão do Thiago Santos? Concordo. Inclusive, foi um erro da arbitragem. Porque ele deu cartão amarelo, ele não teria expulsado se não tivesse o VAR. O VAR teve que chamar, sendo que foi um lance nítido para a expulsão. Qual foi outra reclamação do Flamengo em relação ao erro de arbitragem? Essa foi a que mais chamou a atenção. E teve um pênalti também que eles reclamaram, que o Bruno Spindel reclamou, um pênalti, que na minha opinião também foi pênalti, se eu não me engano, em cima do De La Cruz. Que, na foi minha Martinelli com o De La Cruz. É isso, foi pênalti, eu revendo o lance depois eu achei pênalti. Então, assim, foi uma arbitragem ruim. E falo o que eu falei anteriormente, tá certo o Flamengo reclamar mesmo ganhando. Porque não adianta você só reclamar quando perde, porque senão fica parecendo... Mas o principal é reclamar quando erra para você. É isso. Não. É contra, a seu favor. Não, claro. Isso é o mais importante pra mim, mas isso ninguém vai fazer, né, Vini? Não, nem eu quero que o Botafogo faça, mas seria o ideal, Independentemente disso, acho que assim, a arbitragem é ruim, ponto, acabou. Então foram esses 2 lances aí que a diretoria do Flamengo reclamou, e eu acho que reclamou de maneira correta. Agora, só desenha como que vem o Diniz pra essa final, que ele, quando ele precisa de um placar com gols, ele dá faz o totoca da cabeça e tira zagueiro e bota volante. Não sei qual é o desenho, não, Fernanda. Ultimamente está sendo difícil prever. Vai ficar complicado. Salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Enfim, né, vamos dizer assim, o Flamengo apresentou um projeto à Caixa Econômica para a construção do estádio do Flamengo no terreno ali na região do gasômetro aqui no Rio de Janeiro, né. Então, nesse último sábado agora, né, teve um encontro entre Landim e os dirigentes da Caixa Econômica, né, para poder conversar sobre a compra do terreno, né, ali no gasômetro, que pertence a um fundo de investimento da Caixa Econômica Federal, né. O terreno está avaliado em torno de 250 milhões, esse aqui é o terreno onde possivelmente vai ser construído o estádio do Flamengo. O terreno está avaliado em 250 milhões e no término da reunião, né, acabou sendo uma reunião positiva para o lado do Flamengo, né. Então, de acordo com o Globo Esporte, né, o Flamengo considerou a reunião positiva e que o principal objetivo do clube é reforçar quanto o projeto pode ser benéfico à Caixa Econômica,
Além, obviamente, né, da revitalização ali daquela zona central ali do Rio de Janeiro, que se chegar ao estádio do Flamengo ali vai se transformar uma coisa absurda, né? Tanto questão de comércio, valorização de imóvel e outras coisas aí que a gente sabe quando um estádio é construído em um local, geralmente tudo em torno acaba crescendo muito, né? Outro ponto aqui também, né, é que o Pedro, ele vive o seu auge dentro do Flamengo, vamos dizer assim, né? Aconteceu o ano passado, da artilharia, 2022, né? Foi campeão. 2023 em artilharia, fez 35 gols no ano passado. E esse ano, né, ele volta a se destacar novamente, né? Repete o início do ano muito bom, que aconteceu o ano passado também, né? E o Pedro chega a 11 gols em 11 jogos, né? Vamos dizer assim. Contando com os amistosos, né? Essa aqui é uma tabela de comparação entre o ano de 2023 e 2024, né? Jogos de início de ano pelo Campeonato Estadual, os gols que ele fez contra os adversários e outras competições aí, né? Até Mundial aqui. Então, os primeiros 11 jogos do Pedro na temporada aí, né? E a última aqui, né? No Fla-Flu, que eu nem tinha visto isso. No Fla-Flu, né? Geralmente tem aquela troca, né? De flâmula, né? Flamengo e Fluminense vão sortear o mando de campo, eles vão trocar flâmula. Né? Essa de bandeirinha com o escudo do seu time. E geralmente tu dá ao seu adversário fazendo no sentido de sendo amigável com o seu adversário dessa maneira assim, né? E o Fluminense, em uma atitude lamentável, né? Uma atitude de time pequeno, acabou não trocando com o Flamengo, né? Eu não sei se levar a campo. Não sei se levar a campo e não quis trocar ou não levar a campo. Questão de rivalidade, mas tudo bem, né? O Arrascaeta, como uma foto, levou e o Fluminense não levou. Eu acho que é uma atitude de time pequeno. Eu acho que o Fluminense não precisava fazer isso, mas tudo bem, né? Por isso que perdeu o jogo por 2-0 e poderia ter sido mais, né? Mas é isso aí, tamo junto, é nóis aí. Essa aqui é a notícia do Flamengo. E o estádio, se o Flamengo sim concretizar a compra do terreno, né, do gasômetro, o primeiro passo para a construção de um estádio pode estar mais perto do que a gente pensava. Sabemos que é um processo longo, né? Até a construção do estádio, geralmente uma construção do estádio demanda 3, 4, 5 anos aí de tempo, né? Ainda mais aqui no Brasil. Então, eu acho que até 2030 aí, acho que possivelmente o estádio do Flamengo já deve estar construído, né, efetivamente. Tamo junto aí, galera. E deixe seu like.